Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Logan e no vídeo de hoje vamos trabalhar sobre a circunferência trigonométrica. Primeiro passo, você já sabe o que é a circunferência trigonométrica? É uma circunferência especial que ela é desenhada num sistema de coordenadas. Você lembra que a gente tem o nosso sistema de coordenadas cartesiano com x na horizontal e com y na vertical. A circunferência trigonométrica ela está desenhada dentro do sistema de coordenadas, tendo as medidas dela de uma unidade no tamanho dos sistemas de coordenadas. Então a gente tem da origem do sistema até o número 1 para x, né, uma unidade, da origem do sistema até 1 para y, uma unidade, da origem do sistema indo pelo sentido negativo, menos 1, e da origem do sistema por y, indo pelo sentido negativo, também temos menos 1. Então a circunferência trigonométrica, ela mede em cada um desses pontos, ela vai medir 1, partindo do centro, né, da origem do sistema de coordenadas. Então a gente pode dizer o quê? Que o centro da circunferência é o centro do sistema de coordenadas e que o raio da circunferência que a gente vai desenhar é o tamanho 1, uma vez que ela vai passar ao redor, né, marcando esses pontos aqui que temos a medida 1. Para desenhar o sistema de coordenadas, tenho aqui nosso compasso profissional. Mais ou menos, vou tentar posicionar ele aqui. Vamos posicionar mais ou menos aqui, dentro das nossas coordenadas, e vamos desenhar a circunferência. Ó, perfeitinho, né? Show de bola. Aqui o compasso. Então desenhamos aqui a nossa circunferência trigonométrica. A circunferência trigonométrica, então, ela tem raio, né? Lembra do raio da bicicleta? Vai do centro da bicicleta até a ponta, até na roda, né? Que tem o pneu em volta. Então, a circunferência trigonométrica ela tem raio de uma unidade, não tem uma unidade de medida, centímetro, metro, é só uma unidade, né? Em todas as direções, então raio 1. E a gente tem o sistema de coordenadas posicionado com o centro alinhado com o centro da circunferência trigonométrica. Aqui no início, né, a gente tem aqui o início da circunferência trigonométrica exatamente no eixo x. A gente chama de zero, então. A circunferência trigonométrica, ela gira positivamente no sentido anti-horário, né? Anti-horário. Por quê? Porque é o contrário do que o relógio analógico gira. Então a gente chama isso de anti-horário. Tudo que gira nesse sentido é anti-horário, tudo que gira nesse sentido é horário, sentido horário, né? Como o relógio gira, as horas passam. Então a circunferência trigonométrica, ela aumenta no sentido anti-horário. Então a gente tem, por exemplo, à medida que a gente avança, o número aumenta. À medida que a gente vai na direção contrária, o número diminui. Uma volta toda, na circunferência trigonométrica, a gente diz que ela tem 2π. Lembra do π? 3,14, 15, por aí vai, né? 2π. Uma volta toda na circunferência trigonométrica tem 2π. Meia volta, né, que vai daqui até aqui, então vai ter 1π. Se uma volta tem 2π, né, meia volta tem π. Isso aqui a gente chama de notação em radianos. Essa notação ela parte a partir disso, né? A gente considera que uma volta ao redor da circunferência trigonométrica tem 2π, a medida de 2π, né? Tendo aí as medidas de raio igual a 1. Meia volta, consequentemente, tem 1π. Então aqui ó, no x é também o ponto 0 e também o ponto 2π, porque a volta se completa quando a gente considera só uma volta. Se eu for ter infinitas voltas, vai ser 2π na primeira volta, 4π na segunda volta, 6π na terceira volta e por aí vai. Mas se a gente considerar uma volta só, faz a volta toda, chega aqui de novo, 2π. Então, se a gente tem que aqui é 0 e uma volta toda é 2π, aqui meia volta é π, a gente pode definir esse ponto como π sobre 2, porque é a metade, né? A gente pode definir esse ponto aqui que está no meio como π sobre 4, porque é 1/4, né? Aqui a gente tem pontos que eles se tornam pontos simétricos de certa forma, né? Então a gente tem aqui, ó, daqui até aqui avança 1/4 de π, mais 1/4 de π, mais 1/4 de π. Então aqui, ó, 1/4
2 quartos, 3 quartos. 3 quartos de π. 4 quartos de π, que é igual a 1. 5 quartos de π. 6 quartos de π. 7 quartos de π. E por aí vai, né? Já fizemos essa separação, né? A gente pode distribuir em várias formas aqui, mas a gente vai colocar só as principais. Então a gente conseguiu classificar, né? Ó, 0, π sobre 4, π sobre 2, 3 quartos de π, π, 5π, né, sobre 4, 6π sobre 4, 7π sobre 4. A gente pode fazer a classificação também π sobre 3. A gente pode quebrar, né, em 3 partes. Então aqui mais ou menos seria o π sobre 3, dividindo em 3 partes. Ó. Uma parte, 2 partes, 2π sobre 3 e 3 partes. Ó. Uma parte aqui, 2 partes aqui, 3 partes aqui. Dividiu π em 3 fatias, aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra. Né? 2π sobre 3, 3π sobre 3, daí a gente vai ter, seguindo a lógica, né? Continuando aqui é 3π sobre 3, aqui vai ser 4π sobre 3. Daí temos aqui a lógica de ser 5π sobre 3, 5π sobre 3 e 6π sobre 3. A gente pode também fazer com π sobre 6, né? Dividir em 6, π sobre 6, uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, 5π sobre 6, 6π sobre 6, né? Sempre quando o denominador e o numerador são mesmos, e por aí vai. A partir disso a gente tem toda a construção, né, dos determinados radianos aqui da circunferência trigonométrica. Se eu estou aqui no ponto 0, quero andar 1π, então eu vou para cá, 1π positivo. Se eu estou aqui no 0, quero andar 1π no sentido horário, aliás, que é no sentido negativo, eu vou para cá e chego aqui. Quero andar meio π no sentido horário, que é no sentido, né, do relógio. Meio π no sentido do relógio, que é o sentido horário, para cá. A gente vai parar no ponto 6π sobre 4. E por aí vai. Conforme eu quero me deslocar, eu tenho que saber o quanto que eu quero me deslocar, se é no sentido anti-horário ou horário, e em que ponto que eu tô. Se eu tô aqui, né, eu posso estar em outro lugar, por exemplo. Eu posso estar aqui no π sobre 2 e eu quero me deslocar 1π no anti-horário. Então eu vou deslocar 1π no anti-horário, 6π sobre 4. Beleza, galera? Só explicando um pouco a parte conceitual, então, da circunferência trigonométrica. Obrigado por você ter acompanhado o vídeo e até a próxima. Tanto também no Instagram, Professor Logan, e se inscreva no canal, toda semana um novo vídeo, também shorts para você.